Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 111. Já fazia uma semana desde que Scott e sua matilha haviam lidado com Jennifer e resgatado Satomi. A vida em Beacon Hills finalmente havia voltado a um aspecto de normalidade. Scott caminhou pelos corredores da escola de Beacon Hills, seus dedos girando distraidamente o dial do seu armário quando um aroma familiar o envolveu como um abraço caloroso. Um momento depois, os braços de Alison o envolveram pela cintura por trás, puxando-o para um abraço breve, mas afetuoso. Ela se inclinou e lhe deu um beijo rápido na bochecha antes de recuar e se encostar no armário ao lado do dele. Seus lábios se curvaram em um sorriso brincalhão. Você parece em paz, ela observou, inclinando a cabeça levemente enquanto o observava. Scott riu baixinho, fechando o armário e se virando para encará-la. É bom, já faz uma semana inteira sem nenhum psicopata maluco aparecer na cidade. É bom ter uma vida normal pelo menos uma vez, ou pelo menos, tão normal quanto a vida pode ser para uma matilha de lobisomens. Alison deu um sorriso irônico. Às vezes é bom ser normal. Scott a abraçou e a puxou para outro abraço rápido. Senti sua falta ontem. Você teve que voltar para a casa dos seus pais? Alison revirou os olhos. Foi só uma noite, Scott. Se eu não voltar de vez em quando, meu pai provavelmente vai atrás de você com um rifle. Ela deu um sorriso irônico, mesmo sabendo que não pode te machucar. Scott riu baixinho. Ele está descontando toda a raiva no pobre Stiles. Alison sorriu. E Malia está gostando de ver meu pai intimidando ele. O sorriso de Scott desapareceu um pouco. A propósito, como está seu pai? A expressão de Alison se suavizou, transformando-se em preocupação. Conversei com ele hoje de manhã. Ele ainda está lutando. Quer dizer, ele odiava Kate e Gerard pelo que fizeram, mas eles ainda eram sua família. Principalmente Kate. Ele se sente perdido. Scott assentiu, ouvindo atentamente. Ele foi criado para acreditar no código do caçador, continuou Alison. Mas agora ele percebe que o homem que lhe ensinou esse código era um monstro sem código e sem honra. Eu disse a ele que Kate e Gerard não mereciam sua tristeza, mas... Ela suspirou. Ele ainda não consegue se livrar da dor. Scott colocou a mão reconfortante em seu ombro. Vamos ficar de olho nele. Alison assentiu, mas a preocupação em seus olhos não desapareceu. Depois disso, Scott e Alison foram para a aula. Assim que o sinal do primeiro período tocou, Scott recebeu uma mensagem telepática de Melissa. Scott, Alan e eu estamos de volta. Encontre-nos na clínica depois da aula. Scott respondeu mentalmente. Ok, te vejo depois da escola. Quando o último sinal tocou, Scott se despediu de sua matilha antes de dirigir com Alison até a clínica veterinária. Scott empurrou a porta. Deaton estava atrás do balcão, folheando uma pasta grossa de documentos, enquanto Melissa estava sentada em um banquinho, tomando café. Assim que Scott entrou, ele sorriu e envolveu Melissa em um abraço caloroso. Oi, mãe. Senti sua falta. Melissa sorriu, esfregando as costas dele. Também senti sua falta, querido. Como foram as coisas em Beacon Hills enquanto estivemos fora? Caótico como sempre. Alison respondeu com um sorriso irônico, dando um passo à frente para abraçar Melissa também. Melissa riu baixinho. Eu ouvi. Scott voltou a olhar para Deaton. Então, como foram as coisas com a Sirene? Deaton fechou a pasta e sorriu. Tudo está indo conforme o planejado. Melina nos garantiu que em um mês, todos os bens de Deucalion serão legalmente seus, menos os honorários dela, é claro. Scott assentiu. Claro. Alison arqueou uma sobrancelha, um sorriso provocador brincando em seus lábios enquanto se virava para Melissa. Então, como estão as coisas entre você e Deaton? Antes que Melissa pudesse responder, Scott imediatamente a interrompeu. Alison, por que você está fazendo perguntas idiotas? Alison se virou e o encarou. Você está dizendo que eu sou burra? Scott respondeu rapidamente. Não, estou dizendo para não perguntar sobre o relacionamento idiota deles, ok? Você está tentando me machucar de propósito? E eu achando que você me amava. Alison revirou os olhos. Cresça. Melissa deu um sorriso irônico e ignorou o filho, virando-se para Alison. As coisas estão indo muito bem. Aliás, deixa eu te contar para onde o Alan me levou quando estávamos viajando. Scott gemeu. Não. Vamos falar sobre o tempo, ok? Ou literalmente qualquer outra coisa. Melissa deu um sorriso irônico. Falando no tempo, o Alan me levou para a praia. Scott a interrompeu. Não quero ouvir falar disso. Então, virando-se para Deaton com os olhos brilhando em vermelho, ele abriu um sorriso assustador. Ei, doutor, que tal você e eu irmos para a floresta? Eu te ajudo a treinar seus novos poderes. Deaton riu baixinho. Obrigado, Scott, mas acho que estou bem. Melissa lançou um olhar furioso para Scott. Chega. Scott levantou as mãos em sinal de rendição. Relaxa, mãe. Eu só quero ajudá-lo. Melissa revirou os olhos. Eu poderia acreditar nisso se seus olhos não estivessem brilhando. Agora deixe o Alan em paz. Scott suspirou dramaticamente. Tudo bem. Alison, vamos para casa. Alison balançou a cabeça. Quero ficar com Melissa por um tempo. Senti saudades dela. Scott assentiu. Tudo bem. Vou sair primeiro. Alison ergueu uma sobrancelha. Aonde você vai? Scott disse, patrulhando a cidade. Preciso ver se tem alguma criatura maligna que precise de uma boa surra. Alison riu baixinho. Bem, não se atrase. Estarei te esperando em casa. Scott acenou enquanto saía da clínica. Assim que a porta se fechou atrás dele, Melissa se virou para Alison com um sorriso irônico. Não precisamos nos preocupar com aquele idiota. Venha, vamos sentar e conversar. Enquanto Scott dirigia pela cidade, a voz de Stiles ecoou em sua cabeça através de sua conexão telepática. Cara, você precisa ir até a delegacia do xerife. Scott franziu a testa. O que está acontecendo? Que cadáveres congelados. 3 deles.
Papai disse que foram encontrados perto da reserva. Scott franziu a testa. Chego em 10 minutos. Quando Scott chegou à delegacia do xerife, ele encontrou Stiles sentado na mesa de Noah, folheando fotos da cena do crime, enquanto Noah estava por perto, esfregando as têmporas. Scott foi até eles. Contei-me tudo. O xerife suspirou e lhe entregou uma foto. A imagem mostrava um homem com os olhos arregalados de horror, o corpo envolto em uma fina camada de gelo. Sua pele estava azul clara, os lábios congelados em meio a um grito. Scott expirou bruscamente. Lá vamos nós de novo, mais um monstro maluco na cidade. Stiles lhe entregou mais 2 fotos, cada uma mostrando homens que morreram da mesma forma, completamente congelados. Scott estreitou os olhos. Parece que só tem como alvo homens. Noah assentiu. Não temos certeza, mas é uma possibilidade. Stiles se inclinou para a frente. Precisamos descobrir o que é rápido e lidar com isso, ou mais pessoas vão morrer. Noah suspirou. O FBI também está me investigando. Os olhos de Stiles se arregalaram. Por quê? Noah passou a mão pelo rosto. Por causa da minha incapacidade de encerrar casos e solucionar o fluxo constante de crimes violentos que assolam a cidade. Stiles zombou. Mas nós os resolvemos. Noah balançou a cabeça. É? E como exatamente você espera que eu explique ao FBI que um gnomo matou pessoas invocando golems? Ou que um grupo de bruxas das trevas sequestrou mais de 30 pessoas e sacrificou 7 delas? O que você acha que eles vão fazer comigo se eu começar a dizer isso? Scott deu um sorriso irônico. Provavelmente te mandarão para um hospital psiquiátrico. Noah suspirou. Exatamente. Então, após uma breve pausa, acrescentou. Ah, e a propósito, seu pai está na cidade. Scott mal reagiu. Ah, entendo. Dando de ombros, ele se virou para Stiles. De qualquer forma, vamos para o rancho e contar a Matilha o que está acontecendo. Precisamos descobrir com o que estamos lidando. Stiles se levantou. Tudo bem, vamos. Noah lançou-lhes um olhar sério. Me avisem se encontrarem alguma coisa. Stiles assentiu. Vamos, pai. Ao saírem da delegacia, Scott olhou para Stiles. Não se preocupe. Seu pai não vai perder o emprego. Stiles suspirou. Espero que você esteja certo. O trabalho dele significa tudo para ele. Os dois entraram nos carros e dirigiram em direção ao rancho. Capítulo 112. Scott e Stiles chegaram ao rancho, e logo a Matilha se reuniu no galpão depois que ele os chamou, acomodando-se na sala de estar. Scott olhou para Vitória e perguntou, onde está o Chris? Vitória suspirou. Ele está em casa. Disse que não estava se sentindo bem. Alison franziu a testa. Ele está doente? Vitória balançou a cabeça. Não, só cansada. Você sabe como é. Alison assentiu. Sim, falei com ele esta manhã. Scott mudou de assunto. Certo, Stiles, mostre as fotos e conte o que o tio Noah encontrou. Stiles exibiu as imagens das cenas do crime e explicou onde os corpos haviam sido encontrados. Ao terminar, virou-se para Vitória e Deaton. Então, vocês têm alguma ideia de que tipo de criatura estamos lidando? Deaton respirou fundo. Conheço 3 criaturas que podem congelar suas vítimas, mas não posso dizer com certeza com qual delas estamos lidando. Stiles se inclinou para a frente. Ok, então nos conte sobre eles. Deaton assentiu. Primeiro, o Veshuge, um monstro canibal feito de gelo, mas que consome suas vítimas por completo. Depois há o Criomante, um tipo raro de usuário de magia que pode congelar pessoas instantaneamente. E por último, o Revenant Gelo, um metamorfo que assume uma forma gelada. Ele precisa de calor para sobreviver, então caça criaturas vivas, especialmente humanos, roubando seu calor e transformando-as em esculturas de gelo. Derek franziu a testa. O Veshuge é um canibal, então isso descarta a possibilidade. Mas o Revenant do Gelo e o Criomante? Qualquer um deles pode ser o que estamos enfrentando. Scott refletiu. Você conhece alguma criatura como essas que só tem como alvo homens? Vitória disse. Sim, tem uma. Chama-se Yukiona, que significa Mulher da Neve. É um ser sobrenatural japonês associado ao inverno e à morte no gelo. Pode congelar as vítimas com um sopro ou um toque e drenar sua força vital. Muitas vezes aparece como uma mulher bonita e pálida em vestes brancas, atraindo viajantes para sua ruína. Scott assentiu. Parece uma forte possibilidade, mas não teremos certeza até encontrá-la. Ele se virou para Lydia. Você sente alguma coisa? Lydia balançou a cabeça. Não, mas se você quer saber com o que estamos lidando, provavelmente deveria perguntar ao novo delegado. Stiles piscou. Espera aí, que novo delegado? Qual é o nome dele? Lydia deu de ombros. Não sei. Stiles estreitou os olhos. Ele é um amigo ou um inimigo? E quão perigoso ele é? Lydia deu um sorriso irônico. Não acho que ele seja um inimigo, e não sei exatamente o que ele é. Mas ele parece o Scott. Alison ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer forte como o Scott? Lydia balançou a cabeça, divertida. Relaxa. Não estou falando da força dele. Quero dizer, ele tem poderes de fogo como o Scott e aquele Cérbero que lutamos antes. Mas tem mais, ele se parece comigo também. Os olhos de Vitória se arregalaram ligeiramente. Pode ser um cão do inferno. Eles são arautos da morte, como Banshees. E sim, eles podem usar fogo. Scott assentiu. Então falamos com ele amanhã. Derek, quero que você vá com o tio Noah e o examine. Lydia deu um sorriso irônico para Derek. E tente não assustá-lo, ok? Acho que ele nem sabe o que é ainda. Derek zombou. E como você sabe de tudo isso? Lydia revirou os olhos. Eu não sei. Eu simplesmente sei. Eu nem sabia sobre o delegado até o Scott me perguntar se eu sentia alguma coisa. Stiles cruzou os braços. Espera aí, então se o Scott não tivesse perguntado, você não saberia? Lydia deu de ombros. Provavelmente. Stiles sorriu.
Ah, então se continuarmos perguntando coisas, podemos obter mais respostas? Certo, vamos testar. O que é essa criatura que está congelando as pessoas na cidade? Lydia respondeu sem expressão. Não sei. Stiles deu um sorriso irônico. Vai ser de matar hoje à noite? Lydia suspirou. Não sei. Stiles se inclinou. Alguém vai morrer congelado hoje à noite? Lydia gemeu. Não sei, Stiles. Stiles estalou os dedos. Certo, nova pergunta. Quando uma criatura movida a fogo vai aparecer na cidade? Erika bufou. Ela literalmente acabou de nos dizer que o delegado tem habilidades com fogo. Stiles piscou. Ah, certo. Mas eu quis dizer um inimigo. Lydia cruzou os braços e lançou um olhar furioso para Stiles. Não sei, Stiles, mas se você continuar me fazendo perguntas, provavelmente vou te dar uma surra. Stiles deu um sorriso irônico. Última pergunta. Quando uma criatura com poderes de trovão aparecerá em Beacon Hills? Lydia revirou os olhos, mas de repente franziu a testa. Eu te disse para parar de me fazer perguntas, Stiles. Além disso, ela e a mãe já estão em Beacon Hills e não são nossas inimigas. Todos congelaram, olhando para Lydia em choque. Lydia piscou. O quê? Por que vocês estão me olhando desse jeito? Cora inclinou a cabeça. Você não percebeu o que acabou de dizer? Lydia franziu a testa pensando no passado. Eu só disse para o Stiles parar com essas perguntas idiotas. Os olhos de Melissa se arregalaram. Não, Lydia, você respondeu a pergunta dele. Você disse que ela e a mãe já estão na cidade. Isso significa que há uma usuária da habilidade do trovão e a mãe dela aqui. Lydia engasgou. Espera aí, eu acabei de dizer isso? Ela se virou para Stiles. Rápido, me pergunta quem é meu futuro namorado. Stiles sorriu. Quem é seu futuro namorado? Lydia se concentrou, esperando uma resposta e então franziu a testa. Não, nada. Meus poderes estão quebrados. Erika riu baixinho. Então, Lydia, você sabe mais alguma coisa sobre a usuária da habilidade do trovão e sua mãe? Lydia balançou a cabeça. Não, mas tem uma frase em francês que não sai da minha cabeça. Coup de foudre. A expressão de Vitória mudou. Isso significa um raio. Ou, se você quiser ser mais romântico, amor à primeira vista. Scott franziu a testa. Provavelmente deveríamos encontrá-los. Caso tenham esquecido, Lydia é uma Banshee, não um cupido. Então essa frase provavelmente tem um significado trágico, e as pessoas podem começar a morrer de novo. Stiles gemeu. Ótimo. Ainda nem lidamos com um monstro de gelo, e agora temos outra ameaça desconhecida rondando a cidade. Alison sorriu de repente. Falando no monstro de gelo, quando derrotarmos, posso ficar com a habilidade dele. Eu adoro poderes de gelo. O bando trocou olhares antes de dar de ombros coletivamente. Claro, vá em frente. Por mim, tudo bem. Alison sorriu. Obrigada, pessoal. Melissa se levantou, batendo palmas. Tudo bem, meninas, venham me ajudar a fazer o jantar. Quando estavam prestes a sair, Scott disse de repente. Ah, antes que eu me esqueça, mãe, seu ex-marido está na cidade. Melissa parou no meio do caminho. Entendo. Você já o conheceu? Scott balançou a cabeça. Não, o tio Noah me contou. Aparentemente, ele está aqui para investigar a incapacidade do xerife de encerrar casos, e para descobrir por que há tantos assassinatos na cidade. Melissa suspirou, esfregando as têmporas. Você provavelmente deveria se encontrar com ele e avisá-lo. Se ele cavar muito fundo, não vai gostar do que encontrar. Pode se machucar. Ou pior, Scott deu de ombros. Não vou procurá-lo. Se ele quiser conversar, pode vir até mim primeiro. Tentarei mantê-lo vivo, afinal ele é meu pai. Enquanto isso, na casa Argentergengia. Dentro da casa mal iluminada, Chris estava sentado sozinho. A garrafa de uísque pela metade em sua mão tremia levemente enquanto ele se servia de outra bebida. A casa estava muito silenciosa. Fantasmas de seu pai e irmã o assombravam, suas vozes sussurrando no fundo de sua mente. Kate era um monstro. Gerard era ainda pior, mas eles eram a família dele. E agora eles se foram. Chris tomou outro gole e o álcool não conseguiu preencher o vazio interior. Um zumbido suave encheu a sala. Uma única mosca pairava perto da borda do copo, circulando preguiçosamente antes de pousar na borda. Chris suspirou, mal prestando atenção enquanto levava o copo aos lábios e engolia. Então, um arrepio repentino percorreu sua espinha. O calor no quarto pareceu desaparecer num instante. Sua visão ficou turva. Um sussurro surgiu nas profundezas de sua mente. Deixe-me entrar. Os olhos de Chris se abriram de repente, e ele ficou imediatamente alerta. Ele pegou sua arma e examinou a sala. Quem está aí? Ele perguntou. Silêncio. Ele prendeu a respiração, ouvindo. Nada. Depois de um longo momento, ele abaixou lentamente a arma. Ele sentou-se novamente, exalando pesadamente. Talvez estivesse apenas cansado. Talvez o uísque finalmente o estivesse afetando. Sem pensar duas vezes, ele pegou a garrafa e se serviu de outra bebida. Capítulo 113. Derek dirigiu até a delegacia de polícia pela manhã, indo direto para o escritório de Noah. Ele entrou sem bater. Acenando para Noah, Derek disse, xerife. Sentado atrás da mesa, Noah o cumprimentou. Bom dia, Derek. Derek sentou-se e foi direto ao ponto. Então, imagino que o Stiles te contou o que descobrimos ontem. Noah assentiu. Ele me contou. Derek se inclinou para a frente. Então, onde está esse novo delegado que estamos procurando? Noah pegou um arquivo da mesa e o passou para Derek. Este é o novo delegado que chegou ao nosso departamento há um mês. O nome dele é Jordan Parrish. Derek folheou o arquivo. Então, como vamos lidar com isso? Noah hesitou. Tem certeza de que o que Lydia disse é verdade? Quais são exatamente os poderes dela? Ela consegue ver o futuro? Derek suspirou. Não sei como os poderes dela funcionam, mas Scott e o resto da matilha confiam completamente nela. Eu também acredito nela. Noah disse. Bem, espero que ela esteja certa. Quanto ao Parrish, precisamos falar com ele em outro lugar. Temos que contar a ele sobre o sobrenatural e o que ele é.
Não quero que ele entre em pânico e queime o prédio inteiro. Derek ergueu uma sobrancelha. Certo, então para onde vamos levá-lo? Noah pensou por um momento. Vamos para o rancho. Derek zombou. Você poderia simplesmente tê-lo trazido aqui hoje de manhã e me poupado da viagem. Noah deu de ombros. Não pensei nisso na hora. Derek se levantou. Vou dirigir até lá primeiro e esperar você trazê-lo. Com isso ele saiu da estação e dirigiu de volta para o rancho enquanto Noah ligou para Parrish e o seguiu logo depois. Ao chegarem ao rancho, saíram dos carros. Parrish olhou para Derek com desconfiança e se virou para Noah. Xerife, quem é ele? E por que estamos aqui? Noah o estudou por um momento antes de perguntar. Parrish, você acredita que o sobrenatural existe? Parrish franziu a testa. Não. Noah perguntou. Então o que você acha que congelou aqueles corpos que encontramos? Parrish hesitou. Não sei. Talvez alguém tenha usado nitrogênio líquido ou algo assim? Noah assentiu. Isso faria sentido, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Parrish estreitou os olhos. Como assim, xerife? Está falando sério que acredita que algo sobrenatural fez isso? Sim. Parrish soltou uma risada curta. Você está brincando, né? Derek, perdendo a paciência, deu um passo à frente. Está demorando muito. Seu nome é Parrish, certo? Não temos o dia todo, então deixe-me mostrar do que o Noah está falando. Parrish começou a responder, mas suas palavras morreram na garganta quando os olhos de Derek brilharam repentinamente em vermelho. Suas presas se estenderam e um rosnado baixo e gutural escapou de sua garganta. Parrish cambaleou para trás, com os olhos arregalados de choque. Instintivamente sacou a arma e apontou para Derek. O quê? O que você é? Noah permaneceu calmo. Ele é um lobisomem. E abaixa a arma não vai fazer nada com ele. Ah, e a propósito, eu sou um lobisomem. Parrish se virou para Noah bem a tempo de ver seus olhos brilharem vermelhos também. Deu mais um passo para trás. O que está acontecendo? Por que você está me contando isso? E por que me trouxe aqui? Noah ergueu as mãos em um gesto de calma. Relaxe. Não estamos aqui para te machucar. Trouxemos você aqui porque acreditamos que você talvez saiba quem congelou aquelas pessoas. Parrish abaixou a arma ligeiramente, ainda tenso. Não sei de nada sobre isso. Noah o observou atentamente. Tem certeza de que não encontrou nada estranho ultimamente? Algum monstro? Algo incomum? Parrish zombou. Vocês dois são os únicos monstros que eu vi. Derek cruzou os braços. Talvez ele tenha esquecido. Ou seja lá o que for aquilo, fez ele esquecer. Noah assentiu pensativo. Talvez. Nesse momento, Deaton e Melissa, que estavam no galpão, saíram e caminharam em direção a eles. Melissa olhou para Parrish e franziu a testa. Derek, Noah, o que há de errado com o seu novo amigo? Ele está fedendo a medo. Derek suspirou. Ele é o delegado de quem a Lydia estava falando. Ele está assustado porque acabamos de lhe contar sobre o mundo sobrenatural. Deaton assentiu. Provavelmente deveríamos explicar tudo a ele direito antes de esperarmos qualquer resposta. Eles passaram a contar a Parrish sobre o sobrenatural, explicando a existência de metamorfos, monstros e caçadores. Também lhe contaram sobre o Nemeton. Ao ouvir sobre o Nemeton, Parrish franziu a testa. Espera aí. Eu me mudei para Beacon Hills porque me senti atraído para cá. Isso significa que eu também sou sobrenatural? Derek assentiu. Sim. Acreditamos que você seja um cão do inferno, um metamorfo com poderes baseados em fogo e um arauto da morte. Parrish arregalou os olhos. Isso não parece bom. Deaton o tranquilizou. Não é tão ruim quanto parece. Cães do inferno são guardiões do mundo sobrenatural. Parrish hesitou antes de balançar a cabeça. Não acho que eu seja um cão do inferno. Quer dizer, sempre fui normal, exceto por apagões ocasionais. Às vezes acordo em lugares estranhos sem roupa. Os olhos de Deaton se aguçaram. Espera aí, você desmaia e não lembra de nada? Parrish assentiu. Mas eu sempre achei que fosse só sonambulismo. A expressão de Deaton se obscureceu. Não. Receio que você não tenha nascido como um cão do inferno. Você está possuído por um. Os olhos de Melissa se arregalaram. Então, quando Lydia disse que Parrish conhecia o monstro de gelo, ela não se referia a ele, mas sim a coisa dentro dele. Deaton suspirou. É provável. Derek cruzou os braços. Então como falamos com o que quer que esteja dentro dele? E se for maligno? Deaton refletiu por um momento. Desenhar é fácil, mas vocês três têm certeza de que conseguem lidar com um cão do inferno? Derek deu um sorriso irônico. Noah e eu somos alfas anormalmente fortes. Melissa é a mais forte depois do Scott. Além disso, você é um mago, doutor. Acho que conseguimos lidar com um cão do inferno. Deaton sorriu. Só para ter certeza. Ele então se virou para Parrish. Talvez você queira tirar a roupa. Parrish piscou. O quê? Por quê? Deaton respondeu casualmente. Porque vou te incendiar para extrair a coisa que está dentro de você. Parrish deu um passo para trás. Você está louco? E se não tiver nada dentro de mim? Derek interrompeu. Que tal eu checar suas memórias primeiro? Só preciso colocar minha mão na sua nuca. Parrish hesitou antes de concordar. Isso parece melhor do que ser queimado vivo. Derek deu um passo à frente. Relaxe. Ele cravou as garras na nuca de Parrish. De repente, Derek e Parrish se viram em um espaço cheio de fogo e cinzas. Parrish disse. Você disse que só ia colocar a mão no meu pescoço, não me esfaquear com suas garras. Derek deu um sorriso irônico. Não queria te assustar. Parrish olhou ao redor, confuso. Onde estamos? Dentro da sua mente, explicou Derek. Agora tente se concentrar. Precisamos encontrar alguma lembrança do monstro de gelo. Pense na última vez que você desmaiou. O que você estava fazendo antes disso? Enquanto Parrish se concentrava, uma lembrança surgiu. Uma semana antes, depois de sair do trabalho, ele dirigia perto da floresta quando viu uma mulher vestida com um kimono japonês branco. Ele parou o carro e caminhou em sua direção, mas ela se virou e começou a caminhar mais para dentro da floresta. Sem pensar, ele a seguiu.
Quando ele a alcançou, perguntou, você está bem? A mulher sorriu. Agora que você está aqui, estou mais do que bem. De repente, ele sentiu um frio insuportável quando a mulher tocou sua mão. Antes que Derek e Parrish pudessem ver o que aconteceria em seguida, Derek foi violentamente expulso da mente de Parrish. Ele arrancou suas garras enquanto o corpo de Parrish se incendiava. Deaton deu um passo à frente. O que aconteceu? Derek cerrou os dentes. O cão do inferno dentro dele não me quer na mente dele. As chamas de Parrish queimaram com mais intensidade antes de se extinguirem repentinamente. Seu corpo inteiro ficou negro, com rachaduras alaranjadas brilhantes que lembravam lava derretida. Seus olhos brilharam com um brilho sinistro e ardente. Deaton deu um passo à frente. Quem é você? Os lábios de Parrish se curvaram em um sorriso irônico. Já tive muitos nomes, mas pode me chamar de Cérbero. Melissa franziu a testa. Cérbero? Mas cães do inferno e Cérbero não são criaturas diferentes? Parrish, o cão do inferno, riu baixinho. Não, são a mesma coisa. Melissa estreitou os olhos. Não, não são. Já lutamos contra um Cérbero antes, você não transmite a mesma sensação que ele. E aliás, ele pareceu mais forte que você. Cérbero rosnou para ela, mas os olhos de Melissa brilharam vermelhos em resposta. Eu não gosto de você, disse ela friamente. Agora me diga, o que acontecerá com o verdadeiro Parrish se você continuar possuindo o corpo dele? A expressão de Cérbero se obscureceu. Isso não é da sua conta. Ele se virou para ir embora, mas Melissa imediatamente bloqueou seu caminho. Onde você pensa que vai? Eu não confio em você, e você não vai embora até que Scott volte da escola e decida o que fazer com você. O corpo do cão infernal pegou fogo novamente, sua raiva queimando junto com as chamas enquanto ele investia contra ela. Melissa bufou, então levantou a mão, convocando uma forte rajada de vento que o fez voar para trás, caindo no chão. O cão infernal se levantou, olhando Melissa com cautela. O que você é? Perguntou. Melissa cruzou os braços. Isso não é problema seu. O que importa é que você vai ficar aqui até meu alfa voltar. Rosnando, o cão infernal se preparou para atacar novamente, mas Derek entrou em seu caminho e atacou primeiro, acertando um soco forte que fez a criatura flamejante cair no chão novamente. Derek deu um sorriso irônico. Melissa, deixa eu me divertir um pouco com ele. Melissa suspirou. Tudo bem, mas tente não matá-lo. O delegado Parrish parece ser um cara legal. Derek sorriu. Farei o meu melhor. A luta começou. As chamas do cão infernal queimaram Derek, mas sua cura acelerada reparou o dano rapidamente. Ao ver que o cão infernal era forte, Derek se moveu, com pelos brotando em suas bochechas enquanto sua força aumentava. Agora a situação havia se invertido, o cão infernal lutava para acompanhá-lo. Derek rapidamente o subjugou, desferindo um poderoso soco em seu rosto e o deixando inconsciente. Noah olhou para o policial inconsciente e suspirou. O que vamos fazer agora? Melissa cruzou os braços. Vamos deixá-lo aqui até o Scott voltar. Derek disse, a propósito, descobriu que é um monstro de gelo. Ela é uma mulher asiática de túnica branca. Presumo que seja a criatura que Vitória nos contou, uma Yukiona. Noah franziu a testa. Como a encontramos antes que ela mate de novo? Derek balançou a cabeça. Acho que ela não vai atacar de novo tão cedo, não agora que sabe que tem um cão do inferno na cidade. Deaton assentiu. Derek provavelmente está certo. Se Parrish ainda estiver vivo depois de encontrá-la, isso significa que ela não conseguiu matar o cão infernal dentro dele. Ela provavelmente se machucou na luta, o que explicaria por que ela matou 3 pessoas em uma noite. Ela precisava da força vital delas para se curar. Melissa pensou por um momento. Talvez Lydia possa nos ajudar a encontrá-la. Noah expirou, esfregando as têmporas. Certo, preciso voltar ao trabalho. E por favor, não mate meu delegado. Ele é um bom homem. Melissa deu um sorriso irônico. Não se preocupe, vou pedir para o Scott ajudá-lo a controlar ou se livrar do cão infernal dentro dele. Capítulo 114. Enquanto Melissa e os outros lidavam com Parrish e seu cão do inferno, Scott e o resto da matilha estavam na escola, assistindo a aula de história. Lydia olhou para o fundo da sala e seus olhos se fixaram em uma garota sentada sozinha. Inclinando-se para Alison, ela sussurrou. Alison, acho que aquela garota lá atrás é a usuária do trovão. Alison seguiu o olhar de Lydia antes de assentir. Então deveríamos falar com ela depois da aula. O novo professor não disse que ela é filha dele? Deveríamos falar com ele também. Lydia concordou. Vamos contar ao Scott. Alison deu um sorriso irônico. Ele já nos ouviu. E acho que já sabe, a menos que eu precise dar uma surra nele por ficar olhando a novata por tanto tempo. Scott respondeu telepaticamente rapidamente. Eu não estava verificando. Eu só senti que ela era sobrenatural, mas não tinha certeza de que tipo. Alison respondeu com um tom de provocação. Se você diz. Scott a tranquilizou. Não fique com ciúmes. Eu te amo. Alison bufou, mas não disse nada. Ao lado de Scott, Stiles sorriu. Você está encrencado? O professor deles, Ken Yukimura, notou o sorriso irônico de Stiles e ergueu uma sobrancelha. Senhor Stilinski, há algo engraçado que o senhor gostaria de compartilhar com o resto da turma? Stiles se virou para ele com um sorriso. Quer que eu conte uma piada, senhor Yukimura? Porque eu tenho várias. Ken suspirou. Não, Stilinski. Quero que você pare de sorrir feito um idiota e preste atenção. Ah, desculpe. Vou prestar atenção, disse Stiles, segurando uma risada. A aula continuou sem mais interrupções e quando terminou, a maioria dos alunos foi embora, deixando para trás Scott e sua matilha, Ken, e sua filha, Kira. Ken olhou para Scott e suspirou. O que posso fazer por você, senhor McCall? Scott encostou-se a uma mesa. Você parece saber quem eu sou. E o que eu sou. Ken assentiu. Sim, uma amiga da minha esposa nos contou sobre você. E seus amigos.
Scott disse, isso facilita as coisas. Preciso falar com sua esposa porque acho que sua filha ainda não sabe o que está acontecendo. A expressão de quem endureceu. O que você quer com a minha esposa? Antes que Scott pudesse responder, Kira deu um passo à frente. Pai, o que está acontecendo? Quem hesitou? Não precisa se preocupar, Kira. Vá almoçar. Preciso falar com esses alunos. Kira cruzou os braços. Não vou a lugar nenhum. Scott disse, Sr. Yukimura, não precisa se alarmar. Não quero fazer mal a você ou à sua família. Mas tenho uma Banshee na minha mochila, e ela me contou algo sobre sua esposa, sua filha e uma expressão francesa, coup de foudre. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Porque se você sabe o que é uma Banshee, então sabe que as visões dela geralmente não levam a bons resultados. O rosto de quem permaneceu impassível. Não sei do que você está falando. Scott voltou a olhar para a porta da sala de aula. E você, senhora Yukimura? Pode falar comigo? Um momento depois, Noziku Yukimura entrou depois de ter escutado do corredor. Ela caminhou até o marido e a filha, com o olhar penetrante examinando Scott e sua matilha. Satomi me contou sobre você e sua matilha há 2 dias, disse Noziku. Eu não esperava te encontrar tão cedo. Scott assentiu levemente. Prazer em conhecê-lo. Agora, pode me dizer o que significa essa frase em francês e que tipo de criatura maligna está à espreita no meu território? Porque eu não quero que inocentes morram de novo. Noziku ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Este não é o lugar para conversar. Scott refletiu sobre as palavras dela. Que tal você e sua família virem jantar na minha casa hoje à noite? Noziku suspirou. Hoje não. Me passa seu endereço e a gente vem amanhã. Preciso explicar tudo para minha filha primeiro. Scott assentiu. Certo, parece um bom plano. Depois de trocarem os endereços, Scott virou-se para sua mochila. Vamos lá, pessoal. Quando Scott e sua turma saíram da sala de aula, Kira olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? Noziku suspirou. Conversamos quando chegarmos em casa. No refeitório, Scott e sua matilha sentaram-se juntos para almoçar. Scott disse, mamãe me contou que trouxeram o delegado para o rancho. Ele não é um cão do inferno, está possuído por um. Alison franziu as sobrancelhas. Então, o que vamos fazer com ele? Scott deu de ombros. Não sei. Talvez absorver os poderes do cão do inferno? Se tiver sorte, ele volta a ser humano. Stiles deu um sorriso irônico. Eu assumo o controle. Vou ficar com a habilidade de fogo. Cansei do Scott se exibindo. Lydia ergueu uma sobrancelha. Achei que você queria habilidades de trovão? Stiles balançou a cabeça. Não, eu disse que queria fogo ou trovão. E já que fogo está disponível agora, vou aceitar. Scott riu baixinho. Ninguém vai brigar com você por isso, Stiles. E a propósito, eles descobriram o que é um monstro de gelo. Erika perguntou. O que foi? Scott disse. É uma Yukiona. Agora só precisamos encontrá-la. Alison se virou para Lydia. Lydia, você tem alguma pista? Lydia balançou a cabeça. Não, desculpe. Alison deu um sorriso tranquilizador. Está tudo bem, vamos encontrá-la eventualmente. Scott se inclinou para a frente. Lydia, não se esqueça de que você pode controlar corvos. Use-os para procurá-la. Lydia piscou. Ops, esqueci disso. Enquanto conversavam, Aiden se aproximou da mesa deles. Olá, pessoal, disse ele. Cora olhou para ele friamente. O que você quer? Aiden suspirou. Em primeiro lugar, quero me desculpar por ter trancado você naquele cofre por 3 meses. Foi ordem do Deucalion, não minha, mas mesmo assim, me desculpe. Cora bufou, mas não respondeu. Aiden então se virou para Scott. Posso me juntar à sua matilha? Isaac zombou. Não aceitamos assassinos. Aiden balançou a cabeça. Eu nunca tirei a vida de um inocente, exceto a do Josh, mas não tive escolha. Deucalion ordenou que fizéssemos o Derek matá-lo. Erika cruzou os braços. E a sua matilha antes de se juntar a Deucalion? Você matou todos eles, não é? Aiden hesitou antes de concordar. Sim, Ethan e eu matamos todos eles. Mas você precisa entender, eles eram assassinos, cada um deles. Ethan e eu éramos os ômegas daquela matilha, e você sabe o que isso significa. Stiles deu um sorriso irônico. Vocês eram as vadias daquela matilha. Aiden soltou uma risada seca. Exatamente. Fomos espancados e intimidados por todos. Boyd franziu a testa. Por que você não revidou? Você e Ethan poderiam ter se fundido e derrotado eles. Aiden suspirou. Não sabíamos como naquela época. Foi Deucalion quem nos ensinou. Scott estudou Aiden por um momento antes de dizer. Não é impossível você se juntar a nós, mas primeiro você precisa fazer com que Cora e Derek te perdoem, e deixar que um deles leia suas memórias para confirmar sua história. Você consegue fazer isso? Aiden assentiu. Sim. Eles podem ler minhas memórias, e quanto ao perdão deles, farei o meu melhor para merecê-lo. Scott se virou para Cora. Depende de você e Derek. Cora deu um sorriso irônico e olhou para Aiden. Tá? Talvez eu devesse te prender por alguns meses para te perdoar. Quanto ao Derek, isso é entre vocês dois. Aiden disse. Se é isso que preciso para merecer seu perdão, eu farei. Cora recostou-se. Conversaremos sobre isso quando voltarmos para o rancho. Capítulo 115. Depois da escola, Scott e seu bando dirigiram até o rancho, onde encontraram Derek e Melissa esperando por eles com Parrish. Derek estreitou os olhos para Aiden, que viera com Scott e os outros. O que ele está fazendo aqui? Perguntou. Scott se virou para Cora. Cora, explique para seu irmão. Então, mudando o foco, Scott olhou para Parrish. Você é Parrish? Parrish assentiu. Sim, estou. Scott perguntou. Você sabe que está possuído por um cão do inferno, certo? Parrish suspirou. Me contaram. Scott disse, não sei exatamente o que vai acontecer se essa coisa continuar dentro de você, mas sei que não vai acabar bem para você. Parrish franziu a testa. Então, como vou me livrar disso? Scott suspirou.
Para ser sincero, não tenho certeza. Mas podemos tentar absorver os poderes do cão do inferno e ver o que acontece. Parrit ergueu uma sobrancelha. E como você vai fazer isso? Scott deu um sorriso irônico. Essa é a parte fácil. Parrit perguntou. E qual é a parte difícil? A expressão de Scott ficou séria. Não sei o que vai acontecer com você quando os poderes do cão do inferno acabarem. Parrit hesitou por um momento antes de exalar profundamente. Vá em frente e absorva. Não quero viver assim, sabendo que um dia, a coisa dentro de mim pode machucar ou matar pessoas inocentes. Scott assentiu. Certo. Stiles, vem aqui. Então, olhando para Parrit, Scott perguntou. Você está pronto? Parrit assentiu firmemente. Scott acendeu uma fogueira na mão antes de jogá-la em Parrit. As chamas queimaram as roupas de Parrit e logo, o cão do inferno dentro dele assumiu o controle. O fogo percorreu o corpo de Parrit e de repente se extinguiu. Seu corpo inteiro escureceu, e rachaduras alaranjadas brilhantes se formaram em sua pele, como lava derretida. Seus olhos queimaram com um laranja flamejante. O cão do inferno deu um passo para trás, com uma expressão de medo no rosto enquanto encarava Scott. Quem? O que é você? Algo tão forte quanto você não deveria existir. Scott o ignorou e se virou para Stiles. Vá, ele é seu. Stiles deu um passo à frente, com os olhos brilhando em vermelho enquanto ele começava a se mover. Pelos brotaram em suas bochechas, suas presas e garras se estenderam e suas orelhas ficaram pontudas. Ele sorriu. Devemos lutar ou você vai me deixar tomar o que é meu pacificamente? O cão do inferno franziu a testa. Do que você está falando? Stiles riu baixinho. Ah, estou falando daquela habilidade de fogo que você estava guardando para mim. Melissa falou de repente. Scott, ajude Stiles a segurar Parrit. Não o machuque, pois quando ele perder o poder do cão do inferno, não conseguirá se curar. Ele pode morrer. Scott assentiu. Tudo bem. Num turbilhão de velocidade, Scott se moveu para trás do cão do inferno, agarrando seus braços e o contendo. Stiles, absorva os poderes dele. Stiles bufou. O quê? Pensei que fosse lutar com ele. Scott lançou-lhe um olhar. Você ouviu o que a mamãe disse, não podemos machucar Parrit. Stiles suspirou, mas assentiu. Deu um passo à frente, cravando as garras no abdômen do cão infernal. Ao começar a absorver seu poder, o cão infernal lutou ferozmente, mas Scott o segurou no lugar com facilidade. As chamas da criatura se acenderam na tentativa de queimar Scott, mas não surtiram efeito. Embora Stiles tenha se encolhido quando o fogo queimou, ele cerrou os dentes e continuou. Lentamente a luta do cão infernal enfraqueceu. Suas chamas começaram a se extinguir, suas rachaduras brilhantes desapareceram, e ele soltou um último grito agonizante. Não. Então, ele se foi. Stiles recolheu as garras, as queimaduras em seu corpo já cicatrizando. Ele fechou os olhos, respirou fundo antes de abri-los novamente. Então, com um sorriso, convocou uma chama na palma da mão. Sim, finalmente tenho uma habilidade incrível. Scott gentilmente abaixou o corpo inconsciente de Parrit até o chão. Então, percebendo que suas roupas haviam sido completamente queimadas, ele se transformou em sombra e desapareceu. Reaparecendo na casa do lago para pegar algo para vestir. Isaac tossiu. Stiles, detesto interromper sua comemoração, mas você está nu. Stiles olhou para si mesmo, arregalando os olhos. Cops. Sem dizer mais nada, correu para seu quarto na casa da matilha para pegar algumas roupas. Quando Scott retornou, ele encontrou Melissa ajoelhada ao lado de Parrit, verificando seu estado. Como ele está, mãe? Perguntou Scott. Melissa suspirou com uma expressão sombria. Acho que ele está morrendo. Scott se ajoelhou ao lado de Parrit, colocou a mão sobre ele e tentou absorver sua dor, mas nada aconteceu. Ele se levantou e disse, ele está morrendo. Melissa olhou para ele. O que vamos fazer? Scott suspirou. Vou dar a mordida nele. E tudo que podemos fazer é desejar-lhe sorte. Melissa assentiu. Certo, vamos lá. Scott se abaixou e cravou as presas no braço de Parrit, aplicando a mordida. Assim que terminou, levantou-se e se virou para Stiles, que acabará de voltar. Stiles, leve-o para dentro e encontre um quarto para ele. Stiles franziu a testa. Por que eu? Scott disse. Porque eu não quero carregar um homem nu. Lydia revirou os olhos. Eu faço isso. Scott ergueu uma sobrancelha. Nem sabemos se ele vai sobreviver depois do que fizemos. E se isso não bastasse? Agora você quer molestá-lo, não é, Lydia? Lydia zombou. Você está pensando demais, Scott. Eu simplesmente sinto uma conexão com ele e quero cuidar dele esta noite. Scott deu um sorriso irônico. Se você diz. Lydia o ignorou e gentilmente levantou Parrit, carregando-o para dentro de casa. Derek se espreguiçou e suspirou. Tudo bem, estou indo para casa. Aiden, venha comigo. Se quiser meu perdão, precisará ser meu saco de pancadas por uma semana. Aiden gemeu. Tudo bem, eu mereço isso. Derek então se virou para Cora. Cora, você vem? Cora balançou a cabeça. Não, vou sair com o Boyd. Talvez eu passe aí amanhã. Derek estreitou os olhos. Espera aí, o quê? O que está acontecendo entre você e o Boyd? Cora revirou os olhos. Estamos namorando. Os olhos de Derek imediatamente brilharam vermelhos. Desde quando? Cora deu um sorriso irônico. Hoje é nosso primeiro encontro. Derek rosnou. Droga. Você não pode namorar antes de terminar o ensino médio, não, antes de se formar na faculdade. Cora olhou feio para ele. Derek suspirou. Tudo bem. Mas Boyd, se você quiser namorar minha irmãzinha, tem que lutar comigo primeiro. Cora cruzou os braços. Se você lutar com Boyd, eu vou ajudá-lo a te dar uma surra. A matilha caiu na gargalhada. Derek lançou um olhar furioso para Aiden. Mudei de ideia. Que seja em 2 semanas. Aiden gemeu. Ei, cara, não sou eu quem está namorando sua irmã. Derek rosnou. Você conseguiu aguentar 3 semanas. Vamos. Ou você pode ir embora se não quiser se juntar à matilha. Aiden suspirou e seguiu Derek relutantemente.
Enquanto isso, na casa dos Argentergengia, Chris e Vitória estavam sentados juntos na sala de estar. Vitória lia um livro enquanto Chris assistia à TV. De repente, um sussurro ecoou em sua mente. Vitória foi quem matou sua irmã. Chris franziu a testa, balançando a cabeça como se quisesse dissipar o pensamento intrusivo. Concentrou-se na TV, mas a voz retornou mais alta desta vez. Vitória é o monstro que matou sua irmã. Mate-a. Chris se levantou abruptamente com o corpo tenso. Vitória olhou para ele. O que houve? Chris forçou um sorriso. Nada, querida. Só estou com sede. Preciso de um copo d'água. Vitória assentiu. Certo. Chris caminhou em direção à cozinha, mas seus passos tornaram-se lentos e desfocados. Sua mente ficou turva ao passar pela pia, com as mãos buscando algo completamente diferente. Uma arma. Seus dedos envolveram o metal frio e ele se virou de volta para a sala de estar. Mate-a. O sussurro em sua mente tornou-se mais insistente. Seu aperto na arma aumentou. Quando ele estava prestes a levantá-la, Vitória de repente se virou e olhou diretamente para ele. Chris piscou e sua consciência retornou. O que houve? Ele perguntou confuso. Vitória franziu a testa. Eu simplesmente senti perigo. Chris sentou-se. Perigo? Tem certeza? Vitória balançou a cabeça. Talvez eu estivesse só imaginando coisas. Seus olhos se voltaram para a arma na mão dele. Por que você está segurando isso? Chris olhou para a arma atordoado. Eu nem me lembro de tê-la pegado. Ele colocou a arma na mesa e tentou se concentrar novamente na TV, mas uma profunda inquietação tomou conta dele. Vitória suspirou. Você precisa mesmo parar de beber. E está na hora de se livrar de Kate e Gerard. Eles eram monstros, Chris. Se não fosse pela Lídia, você já estaria morto. Chris suspirou e se aproximou dela, puxando-a para um abraço. Eu sei. Vou parar de beber. Prometo. Vitória bufou. Você também deveria pensar em pegar a mordida do Scott. Esta cidade fica mais perigosa a cada dia, e eu não quero que nada aconteça com você. Chris deu um beijo na testa dela. Vou pensar no assunto. No fundo de sua mente, uma figura sombria surgia nas profundezas de sua consciência, com o rosto envolto em bandagens e dentes afiados e metálicos brilhando na escuridão. Essa foi por pouco. Aquela mulher quase me sentiu. Eu deveria ficar quieto enquanto ela estiver por perto. Capítulo 116. Na manhã seguinte, Parrish acordou e encontrou Lídia dormindo em uma cadeira ao lado de sua cama. Sentiu sede e pegou um copo d'água no criado mudo, mas acidentalmente quebrou o copo. Lídia se mexeu e abriu os olhos. Você finalmente acordou, disse ela com a voz carregada de alívio. Parrish estremeceu. Desculpe por te acordar. Aliás, por que estou pelado? Lídia deu um sorriso irônico. Suas roupas queimaram quando o cão do inferno tomou conta do seu corpo. Parrish franziu a testa. O que exatamente aconteceu comigo? Lídia suspirou, sentando-se. Depois que Stiles absorveu os poderes do cão do inferno, o cão do inferno dentro de você morreu. Mas você também estava morrendo. Não sabíamos se você sobreviveria. Os olhos de Parrish se arregalaram. Então por que ainda estou vivo? E por que me sinto mais forte? Minha audição, meu olfato, tudo está mais aguçado. Lídia explicou. Scott te deu a mordida para salvar sua vida. Então, mesmo tendo matado o cão do inferno que estava te possuindo, você agora é uma criatura sobrenatural de verdade. E eu acho, ela o encarou, que você ainda é um cão do inferno. Eu ainda consigo sentir essa conexão com você. Parrish piscou. Que conexão? Lídia lhe deu um pequeno sorriso. Sou uma Banshee e como um cão do inferno sou uma prenúncio da morte. Somos criaturas parecidas. Parrish respirou fundo, tentando processar tudo. Entendo. Então, o que acontece comigo agora? Ainda vou desmaiar e acordar em lugares estranhos? Vou machucar as pessoas? Lídia balançou a cabeça. Não. Você estava desmaiando antes porque estava possuída, e não, você não vai machucar ninguém nem perder o controle. Já que agora você faz parte da nossa matilha, deixe-me explicar o que isso significa e falar sobre nossas habilidades especiais. Lídia passou algum tempo explicando tudo a ele, certificando-se de que ele entendia sua nova realidade. Quando terminou, levantou-se e apontou para uma pilha de roupas. Scott deixou algumas roupas para você vestir. Pode tomar um banho e vir nos encontrar na cozinha. Parrish assentiu, ainda se sentindo sobrecarregado, mas grato. Depois de tomar banho e se vestir, foi para a cozinha, onde o grupo estava reunido ao redor da mesa, tomando café da manhã juntos. Scott ergueu os olhos quando Parrish entrou. Você não só sobreviveu, disse ele com um sorriso irônico. Mas Lídia disse que você se transformou em um cão do inferno. Parrish esfregou a nuca. Ela disse que eu provavelmente sou um cão do inferno. Tentei me transformar, mas nada aconteceu. Scott assentiu. Talvez você tenha que esperar até a sua primeira lua cheia. Stiles, que estava ouvindo, deu um passo à frente e convocou uma pequena chama na palma da mão. Tente tocar no fogo, disse ele. Se você for um cão do inferno, ele não vai te queimar. Parrish hesitou. E se eu não estiver? Stiles deu de ombros. Você é um metamorfo agora. Você vai se curar. Parrish respirou fundo, estendeu a mão e a colocou nas chamas. Nada aconteceu. Stiles sorriu. Bem, isso resolve. Você é definitivamente um cão do inferno. Scott se aproximou. Parrish, Lídia já explicou o que significa estar na minha matilha. Então, você está disposto a ser um de nós? Parrish não hesitou. Sim. Ela me disse que vocês são os guardiões desta cidade, e eu quero fazer parte disso. Scott sorriu. Ótimo. Então, bem-vindos à matilha. Alison se pronunciou. A propósito, Lídia, seus corvos já encontraram aquela mulher de gelo? Lídia balançou a cabeça. Ainda não, mas ordenei que continuassem procurando. Parrish franziu as sobrancelhas. Eu me lembro da aparência dela. Vou ajudar o xerife a procurá-la. Scott assentiu. Ótimo.
Stiles, leve-o até a delegacia depois do café da manhã. Nesse momento, Derek e Aiden entraram na cozinha. Stiles olhou para Aiden, que tinha hematomas no rosto e mancava um pouco, e sorriu ironicamente. O Derek não pegou leve com você, né? Aiden gemeu enquanto se sentava à mesa. Como eu disse antes, contanto que eu possa me juntar à matilha, estou disposto a fazer qualquer coisa. Derek lançou um olhar furioso para Boyd antes de se virar para Cora. Vou para o México com Peter para resgatar as garras da nossa mãe. Você vem com a gente? Cora franziu a testa. Quem arrancou as garras dela? A família Calavera, respondeu Derek. Cora sentiu. Ok, vou com você. Stiles ergueu uma sobrancelha. Quem é a família Calavera? Outra matilha? Alison balançou a cabeça. Não, eles são caçadores. Minha mãe me contou sobre eles. São liderados por uma velha chamada Araya Calavera. Derek olhou para Scott. Posso acabar lutando contra eles. As coisas podem ficar feias. Você tem algum problema com isso? Scott deu um sorriso irônico. Peça com educação primeiro. Mas se eles recusarem, dê-lhes uma lição. Derek assentiu antes de se virar para Cora. Vamos. Cora perguntou. Onde está o Peter? E por que você o está trazendo conosco? Derek deu um sorriso irônico. Ele não queria vir aqui. Ele ainda tem medo do Scott depois de vê-lo em sua forma completa de lobisomem, com fogo por todo o corpo no dia em que lutamos contra Deucalion. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Quanto ao motivo de eu levá-lo, é ele quem quer as garras. Boyd falou, eu vou com vocês. Derek balançou a cabeça. Não, não vai. É um assunto particular. Boyd cerrou os dentes. Cora é minha namorada. Eu vou. Cora suspirou, caminhou até Boyd e o beijou suavemente. Vou sozinha com Derek. Boyd franziu a testa. Mas, Cora deu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Derek sorriu satisfeito até que Boyd de repente puxou Cora para um beijo profundo, bem na frente dele. Derek rosnou. Droga, Boyd. Stiles caiu na gargalhada. Derek lançou-lhe um olhar furioso, mas Stiles apenas deu de ombros. Não olha pra mim, cara. Não sou eu quem está dando um beijo de língua na sua irmã. Derek bufou e deu um passo à frente, puxando Cora para longe de Boyd. Enquanto a arrastava em direção à porta, gritou por cima do ombro. Aiden, você também vem. Ainda não terminei de te bater. Aiden gemeu. Droga. Pelo menos me deixa comer alguma coisa primeiro. Derek deu um sorriso irônico. Vamos. Aiden suspirou, enfiou uma panqueca na boca e o seguiu relutantemente. Melissa bateu palmas. Certo, crianças, vão para a escola. Vocês vão se atrasar. Scott disse, mãe, não se esqueça que os Yukimuras vêm jantar hoje à noite. Melissa sorriu. Não vou. Depois de pegar suas mochilas escolares, Stiles e Malia levaram Parrish até a delegacia do xerife enquanto o resto do grupo foi para a escola. Depois de um longo e tranquilo dia na escola, Scott e sua matilha se reuniram no estacionamento. Lydia disse de repente, gente, acho que um dos meus corvos encontrou a Yukiona. Mas ela não está de branco. Então como você sabe que é ela? Perguntou Stiles. Lydia deu de ombros. Eu sei. E precisamos nos apressar, ela está com um homem, e eles estão indo para a floresta. Scott disse. Certo. Lydia, Alison, vocês duas vão atrás dela. Stiles, vá com elas caso precisem da sua habilidade de fogo. Vocês deveriam correr para lá, é mais rápido do que dirigir. Malia deu um passo à frente. Eu também vou. Alison se virou para Scott e o beijou. Te vejo em casa. Me deseje sorte. Scott sorriu. Boa sorte. Alison então se virou para Lydia. Mostre o caminho. Lydia assentiu. Siga-me. Sem dizer mais nada, ela avançou em uma velocidade sobrenatural. Alison, Stiles e Malia dispararam logo atrás dela. Capítulo 117. Lydia, Alison, Malia e Stiles chegaram a uma clareira nas profundezas da floresta, onde Yukiona havia atraído um homem que ela seduziu na cidade. Quando a Yukiona estava prestes a congelá-lo e drenar sua força vital, Stiles deu um passo à frente, fazendo uma expressão dramática. Querida, aí está você. Gritou ele, caminhando em direção a Yukiona. Estive procurando você por todo canto. Então, olhando para o homem com falsa indignação, Stiles perguntou. O que está acontecendo aqui? Quem é ele? Você está me traindo com ele? Yukiona piscou confusa, momentaneamente surpresa com a acusação inesperada. O homem olhou de um para o outro, com o rosto contorcido de descrença. Quem é você? Stiles se virou para ele com um olhar furioso. Quem sou eu? Sou o namorado dela, seu desgraçado. Ele cruzou os braços e bufou. E eu estou prestes a te dar uma surra e cortar seu pau. O olho de Malia se contraiu. Ela deu um passo à frente, com as mãos cerradas em punhos. Stiles, de quem você acabou de dizer que é namorado? Lydia agarrou o pulso de Malia. Relaxa, ela sorriu. Ele só está assustando o cara para ele fugir antes que a gente tenha que lutar com ela. Malia soltou um rosnado baixo, mas não pareceu convencida. O homem entrou em pânico. Eu não sabia que ela tinha namorado, cara. Foi ela quem me seduziu. Stiles zombou. Isso não importa. O que importa é que eu vou te matar. Ele deu um tapinha exagerado no paletó e nos bolsos antes de franzir a testa. Droga, cadê a minha faca? Virou-se para as meninas. Gente, vocês estão com a minha faca? Me deem para eu castrar esse desgraçado. O homem ouviu as palavras de Stiles, olhou para trás e viu Alison e as meninas. Seus instintos de sobrevivência afloraram imediatamente. Sem dizer uma palavra, ele se virou e correu de volta para a cidade, sem olhar para trás uma única vez. A Yukiona riu baixinho, virando-se para Stiles com um sorriso divertido. Você acabou de fazer meu par fugir, garoto. Então, qual é o seu propósito? Quer substituí-lo? Ela lambeu os lábios, os olhos brilhando de fome. Que vitalidade você tem. Vem cá, deixa eu te mostrar um momento agradável. Stiles deu um sorriso irônico. Obrigado, mas estou bem. Ele se virou e caminhou de volta em direção às meninas, mas assim que chegou perto, Malia o agarrou pela orelha. O
que foi isso? Malia perguntou, estreitando os olhos. Você gosta daquela mulher ou algo assim? Stiles estremeceu, tentando soltar a mão dela. Não, eu só queria assustar aquele cara e fazê-lo fugir. Não estou com vontade de explicar o sobrenatural para ele. Malia olhou para ele com os olhos semicerrados. É mesmo? Stiles a abraçou rapidamente. Sim, sim, eu te amo e só você. Malia bufou, mas soltou o ouvido dele. É melhor você fazer isso. Yuki-onna observou a conversa com um leve divertimento. Vocês quatro, vocês são metamorfos. Ela os examinou com seu olhar penetrante. Eu consigo sentir o poder de vocês. Isso significa que não estão aqui só por diversão. O que querem de mim? Lydia disse. Bem, você anda caçando e matando pessoas em nosso território. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Então, dê um palpite. Yuki-onna estreitou os olhos. Eu não matei ninguém. Os olhos vermelhos de Alpha de Alyson brilharam quando ela deu um passo à frente. Pare de fingir. Sabemos o que você é. Uma Yuki-onna. Você matou 3 pessoas nos últimos dias e estava prestes a matar aquele homem também. A mente de Yuki-onna disparou. Provavelmente consigo derrotar 1 ou 2 deles, mas todos os 4. É um risco. Talvez eu consiga evitar essa luta completamente. Ela forçou uma expressão calma e levantou as mãos levemente. Olha, eu posso sair da cidade. Prometo que não volto. Alyson deu mais um passo à frente. Tarde demais para isso. A expressão de Yuki-onna endureceu quando ela disse, eu não queria lutar com vocês, mas isso não significa que eu tenha medo de vocês. Um sorriso malicioso cruzou seus lábios. Além disso, faz tempo que não sinto o gosto da força vital de um metamorfo. Sem hesitar, ela lançou o ataque. Com um movimento rápido do pulso, lançou fragmentos de gelo afiados como navalhas em direção a Alyson. Alyson se esquivou com facilidade, girando graciosamente para evitar os projéteis que a atacavam. A Yuki-onna bateu o pé, e lanças de gelo pontiagudas irromperam do chão, correndo em sua direção. Mais uma vez, Alyson se esquivou, com movimentos rápidos e precisos. Interessante. Alyson murmurou para si mesma. De repente, Yuki-onna formou uma katana de gelo na mão e avançou, golpeando Alyson com uma velocidade impressionante. Alyson desviava cada golpe com suas garras e, ao avistar uma brecha, desferiu um soco no rosto de Yuki-onna, apenas para sua mão congelar com o contato. Os olhos de Alyson se arregalaram um pouco, e ela rapidamente pulou para trás, sacudindo a geada antes que ela se espalhasse mais. Ótimo! Alyson flexionou os dedos enquanto eles se curavam das queimaduras de frio. Gostei muito da sua habilidade de gelo. Ela sorriu, seus caninos brilhando sob o luar. Agora eu vou pegar. A Yuki-onna investiu contra ela novamente, mas desta vez, Alyson não se conteve. Ela desviou da katana de gelo com facilidade, movendo-se mais rápido do que sua oponente conseguia reagir. Antes que a Yuki-onna pudesse se defender, Alyson cravou as garras em seu ombro, injetando veneno. A Yuki-onna cambaleou para trás, colidindo com uma árvore. Ela tentou se levantar, mas sentiu-se tonta. Olhando para as marcas profundas de garras em seu ombro, ela cerrou os dentes. Sua vadia. Você me envenenou. Ela rosnou. Alyson apenas sorriu sem dizer nada. A Yuki-onna caiu no chão, convulsionando de dor. Alyson caminhou calmamente até ela, ajoelhou-se e cravou as garras na nuca dela, absorvendo suas habilidades enquanto simultaneamente lia suas memórias. Quando terminou, Alyson se levantou e disse, ela estava sozinha. Ela veio para Beacon Hills algumas semanas atrás e só matou aquelas 3 pessoas que o tio Noah encontrou. Stiles suspirou. Essa é uma boa notícia, eu acho. A Yuki-onna, agora completamente sem energia, sucumbiu ao veneno e morreu. Stiles disse animado, certo, mostre-nos seus novos poderes. Alyson fechou os olhos, concentrando-se. O ar ao seu redor ficou mais frio e, de repente, uma fina camada de gelo se espalhou a partir de seus pés, cobrindo o chão com uma camada brilhante de gelo. Ela expirou e sua respiração saiu em uma névoa visível. Ela deu um sorriso irônico. É tudo o que posso fazer por enquanto. Preciso praticar e dominar essa habilidade antes de poder usá-la como a Yuki-onna fez. Lydia assentiu. Certo, Stiles. Queime o corpo e vamos embora daqui. Stiles caminhou até o corpo sem vida de Yuki-onna e o incendiou com sua habilidade de fogo. As chamas consumiram o cadáver até restar apenas cinzas. Lydia se virou. Vamos para casa. Alyson, Stiles, Malia e Lydia voltaram para o rancho, deixando para trás apenas o calor persistente das chamas de Stiles no ar frio da noite. Quando chegaram ao galpão, encontraram Melissa, Scott e Boyd preparando o jantar com Isaac e Erika ajudando-os. Scott olhou para Alyson. Você conseguiu o que queria? Alyson sorriu. Sim, e a habilidade de congelar é melhor do que eu pensava. Erika perguntou, vocês salvaram aquele homem da Yuki-onna, ou chegaram tarde demais? Stiles disse, por sorte, chegamos bem a tempo de salvá-lo. Melissa olhou para eles. Certo, crianças, vão se lavar e ajudar a pôr a mesa. Os Yukimuras estão chegando. Nesse momento, Deaton entrou segurando uma garrafa. Melissa, eu trouxe o vinho. Poucos momentos depois, os Yukimuras chegaram com Satomi. Melissa e Deaton os receberam, e logo depois, todos se sentaram para jantar juntos. Depois do jantar, todos se reuniram na sala de estar. Assim que todos se sentaram, Scott se virou para Nozico e disse, então você pode nos contar o que está acontecendo? Nozico suspirou. Tudo bem. Capítulo 118. Scott e sua matilha se reuniram na sala de estar. Em frente a eles estavam os Yukimuras e Satomi. Scott se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Certo. Conta pra gente o que está acontecendo. Por que uma Banshee sabia sobre você e sua filha? E o que significa essa frase em francês? A voz de Nozico estava calma. Coup de foudre. A tradução literal é um raio. Em francês, também pode significar amor à primeira vista. Mas, neste momento, um raio é exatamente o que precisamos. Lydia franziu a testa. Por quê?
para lutar contra o Nojitsune, respondeu Nozico. Scott franziu a testa. O Nojitsune? Então foi por isso que você veio para BA com Rios. Nozico encontrou seu olhar. Sim, voltei para matá-lo. Stiles perguntou. Sabemos que o Nojitsune é um tipo de Kitsune, mas o que é exatamente? A expressão de Nozico se obscureceu. O Nojitsune é um espírito de raposa negra, um espírito do vazio. Alimenta-se da dor e do caos, fortalecendo-se com o sofrimento. E pior de tudo, possui pessoas. Alison perguntou. Então já pode estar dentro de alguém? Nozico assentiu. É exatamente disso que tenho medo. Scott disse, se não impedirmos, pessoas vão morrer de novo. Deve ser por isso que Lydia nos contou sobre você e sua filha. Melissa perguntou, então, como vamos encontrá-lo? Nozico suspirou, a frustração transparecendo em seu rosto. Não sei. Usei o Oni para encontrar, mas eles ainda não encontraram nada. Stiles olhou para Nozico e Kira. A propósito, o que exatamente você é? E quanto a Kira? Nozico olhou para ele com um pequeno sorriso. Sou uma Kitsune celestial. Caminho nesta terra há 900 anos. Stiles piscou. Claro que sim. Ele se virou para Kira. E você? Kira respondeu rapidamente. Tenho 17 anos. Ela então lançou um olhar para a mãe. 900 anos? Mãe, você não mencionou isso ontem. E o papai? Ele tem tipo 1000 anos ou algo assim? Quem riu baixinho? Sou apenas um humano normal, Kira. Lembra? Kira cruzou os braços. Não sei, pai. Vocês dois mentiram para mim por 17 anos. Talvez tenham mentido ontem também. Kira. A voz de Nozico era ríspida, e Kira revirou os olhos antes de desviar o olhar. Após uma breve pausa, Nozico se voltou para Stiles. Kira é uma Kitsune do trovão, mas ela ainda não despertou seus poderes. Lydia se inclinou para frente com um olhar curioso. E esse Nojitsune, quem é ele? E por que você sente a necessidade de matá-lo você mesma? Quem suspirou trocando um olhar com a esposa. Talvez você devesse contar tudo a eles. Desde o começo. Satomi expirou lentamente antes de encontrar os olhos de Scott. Lembra quando eu te disse que perdi o controle em 1943 e matei alguém? Scott assentiu. Você disse que foi uma das piores coisas que já fez. A expressão de Satomi estava carregada de lembranças. Era. Mas o que eu não te contei é que Nozico estava comigo naquela noite. E naquela noite foi quando tudo começou. Nozico suspirou. Na década de 1940, durante a guerra, eu morava aqui em BA com Rios. Quando o Japão bombardeou Pearl Harbor, tudo mudou. Fomos tirados de nossas casas, despojados de tudo e enviados para o Campo Riacho do Carvalho, um campo de concentração. Satomi e eu éramos prisioneiros lá simplesmente por sermos japoneses. Ela continuou com a voz carregada de velhas lembranças. As condições eram terríveis, mas sobrevivemos. E então eu o conheci. Sua expressão se suavizou por um instante. Cabo RHYS. Ele era um dos soldados alocados no acampamento, mas, ao contrário dos outros, era gentil. Nós nos apaixonamos. Kira regalou os olhos. Mais uma coisa que você não me contou. Quem franziu a testa? Kira, agora não é hora. Deixe-a terminar. Nozico deu um sorriso triste para a filha antes de continuar. Um dia, descobrimos que 2 policiais do campo estavam trabalhando com o médico do campo para vender medicamentos muito necessários no mercado negro. Por causa da ganância, muitos internos morreram de pneumonia, sem conseguir obter os antibióticos de que tanto precisavam. Melissa cerrou os punhos. Bastardos. Quando o RHYS e eu descobrimos a verdade, tentamos expô-los, mas fomos pegos. E então aconteceu o motim. Os prisioneiros revidaram desesperados, furiosos, cansados de serem tratados como menos que humanos. Houve tiroteio. Eu fui baleada. Ela fez uma pausa, com a voz carregada de emoção. Tantos morreram naquela noite, incluindo o RHYS. Ele foi queimado vivo após ser atingido por um coquetel Molotov. Scott e sua matilha se viraram para Satomi, que os encarou com um aceno solene. Sim, fui eu. Perdi o controle, e matei RHYS. O silêncio encheu a sala. Stiles tossiu, remexendo-se desconfortavelmente. E depois o que aconteceu? Os olhos de Nozico escureceram. Eles queriam encobrir tudo. Arrastaram os corpos, inclusive o meu, para o campo para queimá-los. Fiquei tão gravemente ferida que pensaram que eu estava morta. Ela respirou fundo. Naquele momento eu estava com o coração partido, desesperada. Implorei por poder, por vingança. E meu desejo foi atendido. Scott estreitou os olhos. Foi então que você invocou o Nojitsune. Nozico assentiu. Eu queria que um espírito de raposa me possuísse. Especificamente um Nojitsune que se alimentasse de caos, conflito e dor, algo poderoso o suficiente para me curar e me ajudar a vingar meu povo. Mas os Nojitsunes são trapaceiros. Eles têm um senso de humor cruel. Em vez de me possuir, eles tomaram conta do corpo do homem que eu amava. Erika murmurou. Isso é uma loucura. O Nojitsune se alimentou do sofrimento naquele acampamento. Ele se alastrou matando soldados, enfermeiras, prisioneiros, todo mundo. Era imparável. Ela suspirou. Eu tinha que pará-lo. Satomi e eu lutamos juntas. Ela era uma lobisomem beta na época. Satomi falou em seguida. O Nojitsune era muito forte. Não conseguimos matá-lo, mas conseguimos capturá-lo. Então, o forçamos a voltar à sua verdadeira forma, uma mosca. E o selamos em um jarro. Lydia inclinou a cabeça. E onde você colocou? Nozico disse. Enterrei-o sob o Nemeton. Uma árvore sagrada. Achei que seria o suficiente. Scott suspirou. Mas ele escapou, porque o Nemeton estava enfraquecido. A expressão de Lydia se obscureceu, porque o Lash drenou seu poder. Deaton, que ouvia em silêncio, finalmente falou. Se foi lançado recentemente, ainda pode estar fraco. Precisará gerar sofrimento, dor e caos para se fortalecer antes de se tornar uma ameaça real. Stiles se virou para Lydia. Lydia, você tem alguma ideia de onde ele possa estar? Lydia balançou a cabeça. Não, desculpe. Scott suspirou.
Como Lydia ainda não sente nada, significa que ele não começou a causar problemas. Pelo menos, espero que não. Alison soltou um suspiro. Acabamos de lidar com a Yukiona e agora temos que encontrar uma raposa demoníaca? Estou começando a achar que essas criaturas estão vindo para Beacon Hills por nossa causa, não apenas por causa do Nemeton. Styles franziu a testa. O que você quer dizer? Alison disse, bem, se o Nemeton sempre atraiu criaturas sobrenaturais poderosas para cá então. Antes de Scott e nossa Matilha estarem por aqui para proteger esta cidade, quem os estava impedindo? Satomi respondeu. Antes de ser morta, Tali-Ali era quem protegia esta cidade. Alison franziu a testa. Eu sei sobre ela, mas duvido que fosse forte o suficiente para derrotar algo como Cérbero e sua matilha. Scott balançou a cabeça. Querida, o Cérbero e sua matilha não foram atraídos para cá pelo Nemeton. Sua tia maluca os trouxe, lembra? Alison deu um sorriso brincalhão. Que tia? Não me lembro de ter tido uma tia. Scott riu baixinho. Então você a renegou, assim como renegou Gerard e seu tio-avô Sebastian. Alison olhou feio para ele. Você está querendo briga? Scott ergueu as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, tudo bem. Não vou mais falar da sua família maluca e malvada. Styles ergueu uma sobrancelha. Espera aí, quem é Sebastian? Os olhos de Alison brilharam vermelhos enquanto ela soltava um rosnado baixo. Você quer mesmo saber, Styles? Styles balançou a cabeça rapidamente. Deixa pra lá. Scott, controle sua namorada. Nozico observou a conversa com um leve divertimento antes de falar. Você não parece ter medo do Nojitsune. Scott disse. Com medo? Não. Minha única preocupação é detê-lo antes que cause muito dano. Nozico o estudou por um momento. Entendo. A expressão de Scott ficou pensativa. A propósito, quantas caudas o seu Nojitsune tem? Nenhum, respondeu Nozico. Mas se o deixarmos correr solto, ele ficará muito poderoso. Scott assentiu. E você? Quantas caudas você tem, se não se importa que eu pergunte? Nozico hesitou, olhando para o marido. Satomi, percebendo sua relutância, falou. Nozico, você pode confiar neles. Depois de um momento, Nozico assentiu levemente e se virou para Scott. Tenho 9. Scott disse. Então é melhor mantê-los seguros. Como Nojitsune não tem cauda, ele virá atrás da sua. Ele as usará para invocar Oni e, pelo que você nos contou, fará de tudo para conseguir o que quer, inclusive machucar sua família. A expressão de Nozico permaneceu calma, mas havia um lampejo de preocupação em seus olhos. Eu sei que ele virá atrás das minhas caudas, mas ainda não. Ele ainda está fraco demais para me encarar. Quanto à minha família, espero que você possa ajudar a manter meu marido seguro na escola. E eu gostaria que Kira passasse um tempo com você e sua matilha para que ela possa aprender mais sobre o mundo sobrenatural. Lydia inclinou a cabeça. Você é uma kitsune de 900 anos. Acho que seria a melhor professora para ela, ou até mesmo para todos nós. Nozico ergueu uma sobrancelha. Isso é um não? Lydia balançou a cabeça. Eu não quis dizer isso. Kira pode ficar com a gente, e ela estará segura quando estiver conosco. O que eu quis dizer foi, por que você mesma não ensina ela sobre o sobrenatural? Nozico soltou um suspiro suave. Às vezes, quando você nega a verdade e vive uma mentira por muito tempo, sua mente começa a acreditar que a mentira é realidade. Eu venho negando que sou há 70 anos. Nunca contei à minha filha o que ela é, por causa do que fiz naquele dia. Quem pegou a mão dela gentilmente? Não foi você, Nozico. Foi o Nojitsune. Nozico lhe deu um sorriso triste. Talvez eu não tenha matado aquelas pessoas com minhas próprias mãos, mas poderia muito bem ter feito isso. Quem apertou a mão dela? Você estava magoada e com raiva. Não sabia que o Nojitsune possuiria outra pessoa. Nozico balançou a cabeça. São só desculpas. Alison falou. Bem, manteremos Kira segura enquanto ela estiver conosco. Nozico assentiu levemente. Obrigada. Agora, se nos derem licença, é hora de irmos embora. Com isso, os Yukimuras e Satomi se despediram de Scott e seu bando antes de partir. Capítulo 119. Na manhã seguinte, após o jantar com os Yukimuras, Scott e sua matilha estavam tomando café da manhã quando uma Vitória preocupada entrou na cozinha. Alison olhou para a mãe e franziu a testa. Mãe, o que houve? Você parece preocupada. Vitória hesitou antes de responder. É seu pai. Alison se levantou imediatamente. O que houve com o papai? Vitória balançou a cabeça. Não sei. Melissa se aproximou rapidamente e guiou Vitória para que se sentasse. Conte-nos o que está acontecendo, insistiu ela gentilmente. Vitória respirou fundo. Começou com ele bebendo há cerca de um mês, mas ele parecia bem. Então, 3 ou 4 dias atrás, ele começou a agir, de forma estranha. Scott se inclinou para a frente com uma expressão séria. Estranho como? Vitória esfregou a testa. Ele anda muito distraído, sonâmbulo à noite. Uma vez, juro que me senti em perigo vindo dele. E ontem de manhã, ele me xingou sem motivo. Sou casada com o Chris há 20 anos, e está é a primeira vez que ele grita comigo. Os olhos de Scott se arregalaram quando ele se levantou de repente. Merda. Styles ergueu uma sobrancelha. Por que você está tão nervoso? Scott se virou para o grupo. Vocês não entenderam? Vocês esqueceram o que Nozico nos contou ontem sobre o Nojitsune? O rosto de Lydia empalideceu. Espera. Você está dizendo que o Chris está possuído? Scott assentiu sombriamente. Sim. Normalmente, o Nojitsune não conseguiria possuí-lo tão facilmente, mas Alison me disse que ele ainda está de luto por Kate e Gerard. Vitória olhou para eles, confusa. Nojitsune? O que está acontecendo? Melissa explicou rapidamente. O Nojitsune estava preso no Nemeton, mas escapou há alguns dias. Só descobrimos ontem. A respiração de Alison acelerou. O papai vai ficar bem? Scott colocou a mão no ombro dela para confortá-la. Relaxa. Ele vai ficar bem. Estou mais preocupado com o que ele pode fazer. Vitória ficou tensa. O que você quer dizer? Scott expirou.
O Nojitsune próspera com dor, sofrimento, morte e destruição. E Chris tem um arsenal de armas. Você pode imaginar o caos que ele poderia causar se tomasse conta dele completamente. Deaton, que observava em silêncio, finalmente falou. Scott tem razão. Vitória, onde está Chris agora? Vitória balançou a cabeça. Não sei. Não o vejo desde ontem de manhã. Ele não pegou o celular, e eu o procurei a noite toda, mas não consegui encontrá-lo. Os olhos de Alison se arregalaram. Mãe, por que você não me avisou que ele estava desaparecido? Vitória suspirou. Não achei que ele estivesse possuído ou desaparecido. Achei que ele só estava bravo comigo e precisava de espaço. Não queria te preocupar. Deaton disse. Precisamos encontrá-lo o mais rápido possível. Stiles franziu a testa. E quando conseguirmos, o que exatamente vamos fazer? Como tiramos o Nojitsune dele? Scott respondeu. Essa é a parte fácil. Só preciso dar a mordida nele. Isaac piscou. Só isso? Deaton assentiu. É isso. Se um alfa morde um Kitsune, ele perde suas habilidades Kitsune e se transforma em um tipo diferente de metamorfo. A mordida também pode exorcizar um Nojitsune de seu hospedeiro, pois o corpo é alterado. Alison soltou um suspiro de alívio. Fiquei realmente preocupada por um momento. Mas isso é realmente uma coisa boa. Vitória olhou para ela, confusa. O que você quer dizer? Alison deu um leve sorriso. Isso significa que finalmente podemos dar a mordida no papai, deixando-o mais seguro nesta cidade maluca. Vitória assentiu. Acho que você tem razão. Mas primeiro, precisamos detê-lo antes que ele machuque alguém. Ele nunca se perdoaria se acabasse matando pessoas inocentes. Scott disse. Certo, o plano é o seguinte. Stiles, você e Malia vão até a delegacia. Contem ao tio Noah e ao Parrish o que está acontecendo. Precisamos da ajuda deles para procurar o Chris. Então ele se virou para Lydia. Tente ver se você consegue sentir algo que possa nos ajudar a encontrá-lo. Deaton, ajude-a se puder. Olhando para Melissa e Vitória, ele disse. Mãe Vitória, vocês duas deveriam ir até os Yukimuras e contar a Nozico sobre o Chris. A Nojitsune pode ir atrás dela por causa do rabo, e precisamos ficar de olho nela. Vitória franziu a testa. Fique de olho nela. Por quê? A expressão de Scott se obscureceu. Porque ela odeia o Nojitsune. Se ela vir uma chance de matá-lo, mesmo que isso signifique matar o Chris também, ela pode aproveitá-la. Certifique-se de que ela não faça nenhuma besteira. Ele se virou para Alison e Erika. Vocês duas vão para a escola e fiquem de olho em Kira e no pai dela. O Nojitsune pode acabar com eles. Por fim, ele olhou para Boyd e Isaac. Nós três vamos procurar pela cidade e ver se damos sorte. Vitória, me dê os endereços de armazéns ou lugares onde Chris possa ir para se armar ou se esconder. Vitória rapidamente anotou os endereços e os entregou a Scott. Com o plano em mãos, o grupo se dividiu e cada um foi completar sua tarefa designada. Somente Lydia e Deaton permaneceram no alojamento da matilha. Enquanto isso, na mente de Chris, ele se encontrava sentado em frente ao Nojitsune, jogando uma partida de Go. O Nojitsune, vestindo uma jaqueta militar esfarrapada com o rosto envolto em bandagens, exceto pelos dentes metálicos afiados, inclinou-se para frente com um sorriso sinistro. O Nojitsune disse, deixe-me ler suas memórias e eu deixarei seu corpo. Chris deu um sorriso irônico, colocando uma pedra preta no tabuleiro. Eu fui descuidado, e você conseguiu assumir o controle do meu corpo, mas não sou tolo o suficiente para deixar você ler minhas memórias. Você não quer apenas informações, você quer consumir minha alma por completo e me apagar. O Nojitsune riu sombriamente. Não importa. Cedo ou tarde, eu devorarei sua alma, e este corpo será meu. E quanto às suas memórias, já li o suficiente. Chris se recostou, com um sorriso irônico se alargando. Não. Você sabe algumas coisas, claro, mas não tudo. Por exemplo, você sabe que Vitória matou Kate, mas não sabe o que Vitória realmente é, sabe? O sorriso do Nojitsune vacilou por uma fração de segundo. Ela é uma metamorfa, e ela, junto com sua filha, faz parte da matilha daquele pequeno lobisomem punk. Chris ergueu uma sobrancelha. Sério? Então me diz, qual é o nome completo do pirralho? O Nojitsune rosnou, seus dedos cravando-se na mesa de madeira, mas não respondeu. Chris riu. Eu estava só supondo, mas descobri que eu estava certo. Você não leu minhas memórias completas, leu? Você só se agarrou à minha dor por Kate Gerard, usando-a para me manipular e assumir o controle. Mas quando tentou cavar mais fundo, falhou. Você não é forte o suficiente para ler minhas memórias à força. Nojitsune disse, não importa. Você não pode retomar o controle. Sua esposa, sua filha e sua matilha patética me protegerão do Zone de Nozico, até que eu seja forte o suficiente para esmagá-los. Chris colocou outra pedra no tabuleiro e deu um sorriso irônico. Você realmente não tem ideia do que está enfrentando, né? Acredite em mim, quando perceber o erro que cometeu, vai desejar nunca ter posto os pés em Beacon Hills. O Nojitsune estreitou os olhos. O que você quer dizer? Chris sorriu. Você vai descobrir em breve. E quando esse momento chegar, vou adorar ver o medo nos seus olhos. O Nojitsune ficou tenso, subitamente inquieto. Com um rosnado virou o tabuleiro de Go. Chega. Me deixe entrar. Me deixe ler suas memórias, ou vou matar todos que você ama. Chris nem se mexeu. Fui estúpido o suficiente para deixar você tomar conta do meu corpo. Não vou cometer o erro maior de deixar você entrar na minha mente. Agora saia da minha frente. O Nojitsune rosnou, mas Chris apenas sorriu. Vou te dizer uma coisa. Vamos jogar um jogo. Se você resolver meus enigmas, eu deixo você ler minhas memórias. O Nojitsune zombou. Tudo bem. Vá em frente. Chris sorriu. O que tem chaves, mas não abre fechaduras? A expressão do Nojitsune se obscureceu. Eu não sei. Chris disse. Um piano. O Nojitsune rosnou de irritação.
Chris disse, certo, a próxima pergunta é, o que acontece uma vez a cada minuto, 2 vezes a cada instante, mas nunca em 1000 anos? O Nojitsune bateu com os punhos na mesa. Chega dessa brincadeira. Chris disse, a resposta é a letra M. A respiração do Nojitsune ficou irregular, a raiva fervendo. Chris sorriu de novo. Aqui vai outra. Quanto mais você tem, menos você vê. O que é isso? O Nojitsune cerrou os punhos. Chris disse, a resposta é escuridão. O Nojitsune rosnou, mas Chris não havia terminado. Chris disse, uma última coisa, sou alto quando jovem e baixo quando velho. O que eu sou? O Nojitsune rugiu de frustração. Chega. Com isso ele desapareceu da mente de Chris, recuando em fúria. De volta ao mundo real, o corpo possuído pelo Nojitsune de Chris abriu os olhos e um sorriso sinistro se formou em seus lábios. Nojitsune disse, quando eu estiver forte o suficiente, farei você se arrepender de ter brincado comigo. Ele estalou os dedos e olhou ao redor. Agora, vamos causar um pouco de caos. Capítulo 120. A busca por Chris já durava 2 dias sem pistas. Apesar de Scott e sua matilha vasculharem todos os cantos de Beacon Hills, rastreando seu cheiro e até mesmo usando as habilidades de Banshee de Lydia para sentir qualquer coisa relacionada à morte, eles não encontraram nada. Dentro da casa da matilha, a tensão pairava no ar. Alison andava de um lado para o outro na sala de estar, enquanto Scott se recostava no sofá, imerso em pensamentos. Isaac e Erika estavam sentados na escada. Stiles digitava ansiosamente no celular e Malia parecia irritada com a falta de ação. Na cozinha, Boyd se concentrava em cozinhar, embora sua mente estivesse claramente em outro lugar. Nesse momento, a voz de Noé entrou em suas mentes. Temos uma situação. Uma situação ruim. Stiles respondeu telepaticamente imediatamente. Pai, o que aconteceu? Noah soltou um suspiro pesado. E um ônibus teve os freios cortados e perdeu o controle. Bateu em vários carros antes de bater em um prédio. Muitas pessoas ficaram feridas, mas felizmente não houve fatalidades. Verificamos o ônibus e não foi um acidente. O ônibus foi sabotado. A expressão de Stiles se obscureceu. O Nojitsune. Aquele desgraçado fez isso. Scott disse, precisamos nos separar. O Nojitsune está se alimentando de dor, e não há lugar melhor para isso do que o hospital. Isaac e Erika, Boyd, Scott e Alison foram ao hospital para procurar o Nojitsune, enquanto Lydia, Stiles e Malia foram investigar o local do acidente, na esperança de encontrar pistas sobre o próximo movimento do espírito trapaceiro. Quando Lydia, Stiles e Malia chegaram aos destroços, a cena era puro caos. Policiais controlavam o trânsito enquanto paramédicos atendiam os feridos. Cacos de vidro cobriam a calçada, a fumaça ainda subia dos carros destruídos e sirenes soavam ao fundo. Lydia fechou os olhos, tentando se concentrar. Stiles a observou ansiosamente. Alguma coisa. Lydia balançou a cabeça. Não sinto nada. Malia respirou fundo, torcendo o nariz. Chris definitivamente esteve aqui. Sentiu o cheiro dele. Seguindo a trilha, Malia os conduziu para longe do local do acidente, mas, depois de um tempo, parou de repente, frustrada. Droga. Perdi o rastro dele. Stiles também cheirou o ar e balançou a cabeça. Eu também. Malia disse. Chegamos tarde demais. Quando estavam prestes a sair, Lydia caminhou até o ônibus danificado e colocou a mão contra ele. No momento em que seus dedos tocaram o metal, ela congelou, arregalando os olhos enquanto olhava fixamente para o ônibus. Stiles disse, ela viu alguma coisa. Lydia de repente saiu do transe, ofegante. Malia se aproximou. O que você viu? Lydia engoliu em seco. Um flash das arquibancadas de lacrosse explodindo. Metal se retorcendo. Chama subindo. Pessoas gritando. Stiles arregalou os olhos. O Nojitsune, ele vai atacar o campo de lacrosse. Sem hesitar, Stiles, Lydia e Malia correram em direção ao campo de lacrosse. Enquanto isso, Scott e os outros vasculharam o hospital, mas não havia sinal do Nojitsune. Voltando ao grupo de Stiles, assim que chegaram ao campo de lacrosse, Malia respirou fundo, seus sentidos aguçados captando algo familiar. Chris esteve aqui, recentemente. Seguindo o rastro, eles logo tropeçaram em um conjunto de explosivos instalados embaixo das arquibancadas. Ai merda, Stiles suspirou. O Nojitsune ia matar muitos alunos com isso. Sem perder tempo, Stiles contatou telepaticamente o pai. Pai, encontramos uma bomba no campo de lacrosse. A resposta de Noah foi instantânea. A caminho. Em poucos minutos, Noah e Parrish chegaram. Parrish imediatamente começou a trabalhar, desmontando cuidadosamente a bomba. Depois que ele terminou, Lydia colocou a mão no explosivo agora desativado, esperando por outra visão. No momento em que seus dedos o tocaram, seu corpo enrijeceu. Uma nova visão surgiu em sua mente. Ela viu um quarto de hospital, uma sala de espera, enfermeiros correndo, pessoas gritando de dor, e então, outra bomba. Lydia engasgou, voltando à realidade. Tem outra bomba, disse ela. No hospital. Stiles disse, Scott e os outros ainda estão lá, precisamos dizer a eles para procurarem. Scott e sua equipe receberam a mensagem de Lydia e imediatamente entraram em ação, usando seus sentidos aguçados para procurar a bomba. Foi Alison quem sentiu o cheiro do pai e o seguiu, levando-a direto ao explosivo escondido embaixo de uma enfermaria, fora de vista. Ela rapidamente ligou para Scott e os outros, que ficaram vigiando a bomba até Parrish chegar. Mais uma vez, Parrish desmontou cuidadosamente o dispositivo. Desta vez, quando Lydia o tocou, nenhuma visão surgiu. Depois disso, o grupo se reuniu do lado de fora do hospital. Scott disse, ficaremos aqui por um tempo caso o Nojitsune volte. Noah assentiu. Tudo bem. Parrish e eu vamos voltar ao trabalho.
Se descobrirmos alguma coisa sobre o Chris, eu te aviso. No dia seguinte, o Nojitsune fervia de frustração. Tudo havia sido planejado com tanta perfeição. A sabotagem do ônibus, a bomba no campo de lacrosse, a bomba no hospital. Ele deveria estar se deleitando com o caos, se afogando na agonia da cidade. Mas as 2 bombas não explodiram. Droga, murmurou ele com os punhos cerrados. Como eles os encontraram? Ele esperava alguma resistência, mas não esse nível de eficiência. Eles acabaram com a diversão dele antes mesmo de começar. Seus dedos se contraíram de irritação, as veias saltando em suas mãos. Pelo menos consegui recuperar um pouco de força depois do acidente de ônibus, pensou. Mas se eu quiser pôr as mãos nas caudas de Nozico, os Oni serão um problema. Ainda não sou forte o suficiente para lutar contra eles. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios enquanto ele pegava 2 pistolas, carregando-as com precisão antes de guardá-las no coldre. Hora de fazer uma visita ao marido de Nozico. Escola secundária Beacon Hills. O refeitório estava cheio de estudantes comendo e conversando. Scott sentou-se com Allison, Stiles, Malia, Lydia, Isaac, Erika, Boyd e Kira. Então, de repente, Scott congelou. Sua cabeça virou rapidamente em direção ao corredor. Isaac franziu a testa. Gente, vocês sentem isso? A expressão de Lydia se obscureceu. Algo maligno acabou de entrar na escola. Stiles disse, o Nojitsune. Scott empurrou a cadeira para trás e se levantou. Vamos, acho que ele está atrás do pai da Kira. O Nojitsune caminhou confiantemente pelos corredores vazios, indo direto para a sala de aula de Ken Yukimura. Mas quando ele entrou, ficou surpreso. Quem não estava sozinho? Kira, Scott e seu bando estavam sentados casualmente nas mesas, esperando por ele. O Nojitsune inclinou a cabeça, sorrindo. Bem, isso é inesperado. Stiles recostou-se, braços cruzados. Você finalmente decidiu aparecer, raposa. O Nojitsune fingiu confusão. Como assim, garoto? Stiles revirou os olhos. Ah, qual é? Pare de fingir. Fingir que é bobo não vai te salvar. O Nojitsune deu de ombros. Eu realmente não sei do que você está falando. Os olhos de Allison brilharam vermelhos. Sua voz era fria como gelo. Chega. Sabemos que você é o Nojitsune. Então, por que não sai do meu pai? Eu prometo que farei com que sua morte seja rápida e indolor. O Nojitsune riu baixinho. Tentador, mas acho que não. Lentamente ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e agarrou uma das pistolas. É assim que vai funcionar, disse ele com um sorriso irônico. Você vai me ajudar a pegar as caudas da Nozico, ou eu mato o Chris. É simples assim. O bando nem se mexeu. Scott simplesmente disse, Lida. Lydia sorriu. O Nojitsune franziu a testa. Então, antes que pudesse reagir, Lida desapareceu da cadeira. Num movimento brusco, ela apareceu ao lado dele, e suas garras cortaram seu braço. O Nojitsune cambaleou para trás com os olhos arregalados. No início, ele pensou que fosse apenas um arranhão comum. Então suas pernas cederam. Ele caiu no chão e seu corpo ficou completamente dormente. O pânico tomou conta dele. Ele tentou se mexer, tentou se levantar, mas não conseguia nem mexer um dedo. Seu olhar se voltou para Lydia, e a compreensão transpareceu em seu rosto. Você é um Kanima? Lydia disse, não, mas é veneno de Kanima que acabei de injetar em você. A expressão do Nojitsune se contorceu de fúria. Droga. Scott estava de pé diante dele, olhando para ele. Vamos levá-lo para o rancho e lidar com ele lá. O Nojitsune rosnou. Você está cometendo um erro. Se me machucar, machucará o Chris também. Allison se aproximou com a voz fria. Não vamos te machucar. Vamos te matar. Ir atrás do meu pai foi o seu maior erro. O Nojitsune deu um sorriso irônico. Me matar significa matar seu pai. Além disso, você não pode me matar. Sou uma Kitsune imortal de 1000 anos. Os lábios de Allison se curvaram em um sorriso perigoso. Sabe, para uma criatura conhecida por sua inteligência, você cometeu um erro terrível. O Nojitsune estreitou os olhos. Que erro? Lydia agachou-se ao lado dele com a voz provocante. Você não tem ideia do que somos e do que somos capazes, tem? Você não assumiu o controle total do Chris, não leu as memórias dele, não é? O sorriso dela se alargou. Porque se você tivesse, você teria fugido de Beacon Hills há muito tempo. Stiles sorriu. Ou rastejaram de volta para o Nemeton e dormiram por mais 1000 anos. Scott disse, chega de conversa. Vamos lá. Enquanto o bando carregava Chris para fora da escola, Kim pegou seu telefone e rapidamente ligou para Nozico. Então, sem hesitar, ele e Kira o seguiram.